Jorge Ben, ou Jorge Benjor, é um dos mais importantes e mais influentes músicos da história da música brasileira. E não sou eu que estou dizendo isso, não. A revista Rolling Stone, por exemplo, em 2008 fez uma enquete e ele ficou entre os 5 maiores nomes, isso mesmo, entre os 5 maiores nomes da música popular brasileira de todos os tempos. E eu vou contar um pouco dessa história, da história desse grande músico, do grande Jorge Benjor, falando a história especificamente de um dos seus maiores discos, apesar de não ter sido um sucesso comercial. É esse A Tábua de Esmeralda, de 1974, que, na minha opinião, é uma obra-prima do samba rock e da música brasileira como um todo. Antes de entrar nos detalhes sobre a história desse disco, acho que é legal contar um pouco da história do Benjor, para quem não conhece, ou mesmo para quem não conhece, revisar um pouquinho. O Jorge gravou o primeiro disco dele em 1963 e ele puxava ali o estilo do samba rock. Ele é um dos caras, um dos principais pilares que moldaram o samba rock no Brasil. O Jorge era considerado, ele não era nem bossa nova, nem jovem guarda, então ele não era bossa nova do Tom Jobim, do João Gilberto, ele não era jovem guarda do Roberto Carlos, da Vanderleia, do Erasmo Carlos, ele também não era exatamente a tropicália do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, apesar de ter maior proximidade, mas ele transitava por todos esses canais musicais, por todas essas turminhas, e não fazia parte de nenhuma delas ao mesmo tempo. O Jorge, vamos dizer assim, ele era considerado aquele cara que chegava ali nos barzinhos. Então tinha lá no Rio de Janeiro, no início dos anos 60 ou final dos anos 50, né, para regredir um pouco mais ainda, tinha o Beco das Garrafas, que era um local onde tinha ali os barzinhos com a música ao vivo que moldou a bossa nova. Então você tinha Elis Regina cantando num dia, o Baden Powell tocando violão no outro dia. E o Jorge Ben era aquele cara que aparecia nos shows ou nas apresentações dos amigos no Beco das Garrafas, então dos bossa novistas, né, dos precursores da bossa nova. Ele aparecia ali com o violãozinho dele, pedindo sempre para dar uma canja na apresentação de algum desses amigos ou amigas que ele tinha na bossa nova. Então foi aí que ele começou a aparecer. Então ele era considerado aquele músico ou aquele cara que aparecia, entre aspas, tocando o violãozinho dele de uma forma que os críticos falavam que não era a correta, porque não era a forma clássica de se tocar o violão, o dedilhado, os dedos. O Jorge tocava e toca até hoje o violão como se fosse quase uma guitarra, um instrumento de percussão, né? Então ele usava todos os dedos, fazia um swing que moldou o estilo dele, mas isso tinha muito a ver com a personalidade e com a história dele. Ele não teve a formação clássica do violonista, não teve aulas de violão, ele aprendeu a tocar violão do jeito dele, né? E inventou uma batida praticamente, foi o precursor do samba rock. Então ele aparecia nesses lugares como um cara que não sabia tocar violão direito, que não era aquele instrumentista, que não era um grande cantor, mas ele estava por ali também. Então qual que era dele? Deixa eu grudar em quem está na mídia, em quem está fazendo sucesso, e nenhum juízo de valor aqui a respeito disso. Não tem problema nenhum você mostrar o seu valor numa brecha que um amigo seu te dê. Então ele era, entre aspas, o chato que não se enquadrava em nenhum movimento, mas que queria tocar o seu violãozinho e mostrar a sua música. Bom, legal. Até que ele conseguiu, né? Ele conseguiu e conseguiu, inclusive, ser gravado nos Estados Unidos pela orquestra de um brasileiro que fazia, radicado lá nos Estados Unidos, o grande Sérgio Mendes, o maestro Sérgio Mendes, que tinha a banda Brasil 66, que basicamente fazia músicas instrumentais, pegava músicas brasileiras clássicas, de sucesso ou não, né? Gravava no estilo orquestral,
para os americanos, para o mercado americano, com um jeito de ser, com estilo americano, né? Norte-americano, melhor dizendo. E o Jorge estourou, porque o Sérgio Mendes gravou Mais Que Nada. Estourou nos Estados Unidos em 1966, quando o Jorge estava ali no seu segundo, terceiro disco, estava começando a carreira. Então ele teve uma projeção que daí virou exponencial. Ele começou a ter proximidade com outros músicos, em especial com os da Tropicália e com os Mutantes da Rita Lee, que virou uma amiga dele pessoal e pediu para o Jorge uma música para o primeiro disco dos Mutantes, de 1968, que eu até vou mostrar aqui para vocês, esse disco maravilhoso aqui, que tem a música Panis et Circenses abrindo o disco, né? A clássica Panis et Circenses. E a Rita pediu então uma música para o Jorge, para completar esse disco, para colocar no repertório desse disco. E o Jorge, do jeito dele, não apresentava a música para ela, não mostrava, não chegava na música, ela sempre cobrando, pô, meu amigo, vamos lá. A Rita, às vezes, ia pegar o Jorge Ben, passava na casa dele com o Jeep do pai dela, que ela dirigia, para eles passearem à noite na Rua Augusta. Então, e eles tinham então essa intimidade. Pô, Jorge, quando é que vai ficar pronta essa música aí, que o disco dos Mutantes está quase pronto? E nada da música. Até que a Rita, naquela época, obviamente, não tinha aparelho celular, não tinha WhatsApp, a Rita resolveu aparecer, bateu lá no apartamento do Jorge, que morava aqui no centro antigo de São Paulo. Ela bateu, ela era da Pompeia, então ela pegou o jipinho do pai dela, foi lá para o centrão, né, para a região da Praça da República, ali onde o Jorge residia, e entrou meio na louca. Tocou lá, falou: Jorge, sou eu, tô aqui embaixo e tal. Tá, o Jorge meio assim, pego de surpresa no contrapé. O Jorge estava com uma namorada no apartamento dele, mas ele pediu para a Rita subir. Então a Rita conta essa história, inclusive numa das biografias dela. A Rita sobe para o apartamento do Jorge e essa namorada sai do quarto e o Jorge começa a dedilhar uma música que é Minha Menina, que está nesse disco aqui dos Mutantes. Ou seja, era a música que ele tinha preparado para a Rita e para os Mutantes, e que ele aproveitou para homenagear aquela namorada. E a Rita, inclusive, na biografia dela, fala que essa namorada depois virou uma grande superstar, superestrela da música popular brasileira, mas ela não falou o nome. E muitos outros músicos, instrumentistas, cantores, cantoras, bandas brasileiras, até hoje, né, brasileiras e internacionais, gravaram o Jorge Ben. Né? É uma infinidade, é uma coisa impressionante. Mas, então, chegou então em 74, o Jorge, influenciado pela filosofia dos alquimistas, né? E os alquimistas são os caras que lá no século II, III, lá no início da história, um pouquinho depois de Cristo, começaram a moldar a ciência através dos elementos da física e da química, mas que misturavam isso com uma coisa esotérica, que tinha também toda uma filosofia por trás. Então é quase uma mistura de ciência com religião. E o Jorge moldou isso e moldou as letras dele do jeito dele, com a filosofia dos alquimistas e com a filosofia do Jorge, que também era uma coisa, vamos dizer assim, ingênua, considerada assim também, sabe, menor, uma coisa quase infantil. Tem músicas que tem nomes como O Homem da Gravata Florida. Tem músicas como Minha Teimosia é uma Arma para Te Conquistar. Então, essa ingenuidade do Jorge, que por algum tempo, até nos anos 70, fez com que ele ficasse marginalizado, entre aspas, que faz música para velho, samba rock, as letras dele não têm pé nem cabeça, entende? Era uma coisa totalmente contrária ao sucesso, mas era o Jorge. Vamos voltar ao disco dos Alquimistas.
né, ao disco A Tábua da Esmeralda, melhor dizendo, que a Tábua da Esmeralda é o escrito onde foram deixados, onde estão, né, as grandes leis do pensamento dos alquimistas, né? E o Jorge traduz isso, ou coloca essas letras com uma simplicidade filosofal que para mim é genial, e reveste isso do melhor samba rock, sabe? O samba rock é levado à categoria de arte, arte mesmo, num patamar assim muitíssimo elevado. O swing que ele coloca aqui, só com um violão, ele não usava guitarras ainda, era o último disco, inclusive, que ele usa violão, porque depois dele, tecnicamente, foi começando a ficar complicado e ele passou então a usar guitarra. Mas esse disco ele está no violão, tem uma bateria, um contrabaixo e eventualmente violinos, alguma coisa, né, ou alguma orquestração, mas a base mesmo e o swing é dado pelo violão e pela batida do Jorge Ben, que para mim aqui chega ao ápice em músicas como O Namorado da Viúva, que é um samba rock que é impossível você ficar parado, e a letra desse samba rock, como já a gente pode ter ideia pelo título, é um grande barato, é uma grande sacada do Benjor. É um disco que vale a pena ser ouvido na íntegra, não precisa ser em CD e nem em vinil. Se você tem aí o seu Spotify, o seu Amazon Music, você consegue ouvir o disco completo, porque é um disco que marca a música brasileira e influencia até hoje muita gente. Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Marisa Monte, daí para frente, né? Muita gente foi influenciada e muita gente ainda será influenciada pelo Jorge Benjor. Ouça o disco A Tábua de Esmeralda.